Beleza, galera. Então, dando continuidade ao nosso exercício, nós temos aqui a letra D e a letra E que iremos fazer associadas. Uma vez que a letra E, ela acaba complementando a solução da letra C, da letra D. Então, qual é o que o exercício pede nesse caso? Ele pede a vazão volumétrica do bocal para que a placa plana, movimentar 30 graus, considerando um jato de saída em uma direção. Então, a ideia é o seguinte: nós temos, nessa condição, um aumento da velocidade de saída, certo, do nosso jato, e ele vai movimentar a nossa placa, uma vez que o nosso peso permanecerá constante. Então, a partir daqui, nós também iremos determinar as forças que atuam na placa nessa nova posição. Então, vamos lá para a nossa solução, que é o item D. Então, observem que o nosso elemento de análise é essa parte. Então, o nosso volume de controle, ele será mudado, né? Então, aqui a gente pode descrever uma trajetória de um fluido. Nós temos aqui a velocidade 1 e a velocidade 2. Nós consideramos que o fluido irá sair só numa direção para simplificar o quê? Nosso desenvolvimento. Então, como nós desejamos força novamente, então o que nós iremos utilizar? A equação da quantidade de movimento linear. Vou aplicar a equação da quantidade de movimento. Observem que eu terei uma entrada e uma saída. Só que essa saída, ela tem uma componente na direção J, que seria o quê? Essa componente, e uma componente na direção o quê? Na direção I, que seria essa componente aqui. E ela é dada em função do quê? Dos ângulos, do novo ângulo que a placa tem. Ou seja, do lado de cá nós continuamos com a nossa mesma ideia. Por quê? Porque o nosso volume de controle será colocado perpendicular à velocidade, garantindo o quê? Que aqui nós tenhamos a velocidade, o escalar da velocidade 2. A velocidade 1, praticamente ela permanece a mesma coisa, uma componente positiva na direção I e a componente negativa em função do produto escalar da velocidade. Então, aqui nós temos o nosso elemento. Nossa equação fica dada nessa forma. Observem que essa é a componente na direção J e essa é a componente da direção I. Fazendo a mesma análise que nós fizemos no item anterior, que seria o quê? Atribuindo que a placa ela só vai defletir a minha velocidade, nós temos que o quê? Que a força ela é igual ao quê? A velocidade de entrada, cosseno do meu ângulo, mais o quê? Seno de 30, A2 menos A1. Observem que o A2 e o A1 surgiu em função de você organizar todas o quê? Todas as velocidades que tem na direção I. Substituindo a conservação da massa, nós chegamos no quê? Que, atribuindo também permanente, incompressível e unidimensional, nós chegamos à conclusão que V2 é igual a 2, que é igual a V1 vezes A1. Como as duas velocidades nós dizemos que são constantes, então fica 2 igual a 1. Então nós podemos substituir aqui na minha expressão, no lugar do A2, e nós temos uma formulação generalizada para a força resultante. Essa força resultante, observem que ela é uma força vetorial, porque nós temos as componentes na direção J e as componentes na direção I. Fazendo novamente o nosso produto vetorial, o momento em relação a esse ponto, como foi feito anteriormente, só que agora o nosso momento ele é das componentes das forças. Nós temos uma componente na direção X e uma componente na direção Y e os respectivos braços do nosso elemento. Então aqui seria o braço na direção X e aqui o braço na direção Y. E aqui o nosso peso, lembrando que o peso do contrapeso permanece constante e esse aqui é o braço dele. Bom, substituindo as componentes da força no nosso momento, nós temos uma expressão desta forma.
E aí, olha só, o que nós podemos fazer? Simplesmente isolar a minha velocidade nessa minha equação. Observem que aqui tem um aspecto interessante, que que o braço da componente da força vertical, ela é função do quê? Da altura aqui. Uma vez que, fazendo o triângulo nessa nova configuração, então nós temos aqui um triângulo, onde esse elemento é o Lx e esse aqui é o Ly. Então, pelo ângulo de inclinação que é 30 graus, nós podemos determinar que o quê? Que o Ly é igual ao Lx vezes tangente de 30 graus. E aí, chegamos numa expressão dada dessa forma, onde nós podemos cancelar esse termo de cosseno de 30 com o termo, que é a definição de tangente, é seno sobre cosseno. Então, eles se cancelam e nós chegaremos no quê? Numa expressão de velocidade, simplificando aquela equação, dada dessa forma. Correto? Onde nós temos aqui o peso, a nova posição, o braço do peso. Aqui nós temos a área, o braço da minha força na direção x e o seno do meu ângulo. O que eu pedi no elemento é a nova vazão. Ou seja, a velocidade ela só representa o quê? Uma maneira de determinar a vazão. Então, pela definição que diz que a velocidade, que a vazão é a velocidade vezes a integral da velocidade pela área, então nós podemos chegar aqui considerando unidimensional, nossa equação fica da forma V1 vezes a área 1, e aí substituindo a nossa definição de V1, nós temos o quê? A nossa vazão no meu sistema, completando o item D. Nós podemos observar que no próximo exercício, no próximo item, estou pedindo a força, que eu já determinei. Ou seja, será então substituir somente a minha definição da velocidade no quê? Na minha expressão e simplificar ela e nós obtemos uma força dada nessa forma. É isso aí, galera.